Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para podermos partilhar um pouco da Palavra de Deus, o Evangelho do dia, dessa sexta-feira da quarta semana da Quaresma, onde somos convidados a estarmos juntos em família, mas também como igreja, para louvar, agradecer e bendizer ao nosso Deus. O Evangelho de hoje que nós vamos meditar é tirado do livro de São João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Ele é tirado do capítulo 7, dos versículos 1 e 2, versículo 10 e do versículo 25 a 30. Então, escutemos com atenção a leitura do Santo Evangelho dessa sexta-feira. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante nós observarmos o Evangelho de hoje, porque nosso Senhor, ele andava por toda parte. Jesus andava em todos os lugares, ensinando, pregando, ensinando sobre o reino de Deus. Jesus, que é a própria verdade, veio dar testemunha dessa verdade, veio nos ensinar sobre essa verdade e nos mostrar quem é Deus, nos mostrar o rosto de Deus. E ele chega para essa festa sem alarde, chega sem manifestação pública, e o que fica para nós é que Jesus, ele, dando testemunho dessa verdade, ele não se omite. Jesus, ele continua pregando no templo, Jesus continua fazendo as mesmas coisas, sem alarde, mas continua vivendo e pregando e fazendo as coisas habituais que eles estavam fazendo, como disse no início, quando fazia essa viagem por toda parte. É interessante o que fica para nós nesse tempo de quaresma, nesse tempo de quarentena que estamos vivendo em nossas casas, é a pergunta: será que nós conhecemos Jesus? No Evangelho de hoje, as pessoas se questionavam, né? Será que os mestres, as autoridades, sabem que ele se diz o Messias? Porque o Messias vai vir de onde não sabemos, e esse tal de Jesus, nós sabemos de onde vem. E nós sabemos quem é Jesus? Você, hoje, sabe quem é Jesus? Reconhece Jesus? Reconhece a verdade que sai da sua boca? Consegue testemunhar esse Jesus ao mundo, para que outros também, vendo, ouvindo, o reconheça como Filho de Deus? É interessante que São João, nesse trecho do Evangelho, ele nos deixa claro que Jesus é o Messias. E sendo o Messias, ele não tem medo de anunciar a verdade. Nós temos medo de ouvir a verdade de Deus para as nossas vidas. Nós temos medo de ouvir o que Deus propõe
em relação da nossa fé, em relação da nossa vivência de fé. É interessante, meus irmãos, nós prestarmos atenção, porque às vezes podemos correr o risco de achar que, em vez da palavra de Deus tornar vida em nossas vidas, a gente acha ela bonita somente para curtir no Facebook, curtir no Instagram, para a gente poder dizer que ouviu ela na missa, que ouviu ela na liturgia. A palavra de Deus, ela tem que se fazer vida na nossa vida. E o Evangelho de hoje, ele nos chama a isso. Testemunharmos que Jesus é o Messias. Jesus, o filho de Maria, o filho de José. Jesus, o filho do carpinteiro. Jesus que transformou água em vinho. Ele é o Filho de Deus. E é por isso que nós o seguimos, porque ele, sendo o Filho de Deus, ele nos mostrou o rosto de Deus. Porque por uma obra magnífica que nós também celebramos essa semana, no dia de ontem, no dia de antes de ontem, na quarta-feira, ele se encarna, Deus se torna homem. Olha que coisa magnífica da nossa fé. Deus se torna homem para nos mostrar o rosto de Deus. Jesus é o rosto de Deus humanado. Nós temos que reconhecer Jesus não somente com a boca, mas nós temos que reconhecer Jesus com a nossa vida. Reconhecer e entregar tudo o que temos e somos a Ele. Convido agora, meu irmão, minha irmã, a vocês fazerem um exame de consciência. Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua família, dos seus relacionamentos, do seu emprego, da sua escola, da sua humanidade, da sua afetividade, da sua sexualidade? Qual a área da sua pastoral, da sua vida pastoral na igreja, que ainda não reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é Deus? Qual é a área que ainda enxerga Jesus como mais um? Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo que Jesus é mais um. Não é Deus, não é o Todo-Poderoso. Porque o pecado é justamente nós negarmos a graça de Deus. Negarmos tudo que Jesus veio nos dar. É isso que o pecado faz com cada um de nós, é isso que o pecado faz comigo, faz com você. Qual é a área da nossa vida que estamos precisando mais de conversão? E é o convite que Jesus vem nos fazer na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje. Ele vem nos convidar para uma volta a Ele. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Voltarmos a Ele, reconhecendo Ele como tudo de nossas vidas, como o único caminho, como a única meta da nossa vida, como a meta certa da nossa vida. Então, o questionamento que eu queria deixar para vocês é: reconhecemos Jesus? Estamos reconhecendo Ele como Deus? E depois de fazermos esse exame de consciência, eu queria convidar todos vocês a nós pedirmos, para que Deus possa vir nos abençoar nesse dia que se inicia. Não sei a hora que você está vendo o vídeo, pode ser que seja depois, mas que o Senhor possa adentrar o nosso coração, a nossa vida e transformar. Que o Senhor Jesus, nesse dia, Ele possa nos dar a graça do Espírito Santo. Eu acho bonito a frase de São João Paulo II, em uma das suas homilias de Pentecostes, que ele diz que o Espírito Santo é como um fogo, que transforma nele mesmo tudo que é submetido ao seu poder. Olha que coisa forte. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você, meu irmão. Mas para isso nós temos que pedir para que Ele venha fazer morada em nós. Temos que pedir para que Ele venha habitar em nós, para que nós possamos reconhecer Jesus como Deus, Jesus como Messias, Jesus como tudo de nossas vidas. Mas não reconhecer somente pela boca, porque pela boca até o demônio reconhece. Nós temos que reconhecer com nossas vidas. E é isso que o tempo da Quaresma vem nos convidar.
é o tempo de conversão, um tempo de mudança, de decisão, de coragem, de firmeza, de rumo certo, rumo certo. Por isso também é um tempo de penitência, porque somente com a penitência que nós conseguimos examinar melhor o nosso coração, a nossa vida, para voltarmos ao Senhor. É um tempo de buscarmos os sacramentos, estamos impedidos, bem sabemos, por conta da quarentena, por ocasião desse vírus, dessa pandemia. Mas tem muitas igrejas ainda tendo o sacramento da confissão, a possibilidade dos padres atenderem. Ou se você é impossibilitado de buscar a confissão agora, o quanto antes, assim que voltarmos às atividades normais, procurem o padre para confessar. O sacramento da confissão é um dos primeiros passos. É o primeiro passo, não é um dos primeiros passos, a deixar Jesus voltar a reinar em toda a nossa vida, em todos os campos da nossa vida. É o convite que o Senhor faz a cada um de nós. Que nós possamos, então, pedindo o Espírito Santo que venha transformar o nosso coração, a nossa vida. O Espírito Santo, aquele que é o fogo abrasador, mas também é o vento suave, é a brisa suave. Ele que possa acalmar, tirar de nós todas as preocupações, todas as dúvidas, para que possa crescer cada vez mais a graça de Deus em nossa vida, para que nós possamos reconhecer e viver como fiéis seguidores de Jesus Cristo, testemunhando na sua igreja, na sua santa igreja, mas também testemunhando no mundo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus e não percam a oportunidade de meditar sempre a palavra de Deus com sua família. Deus os abençoe.